Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Iago, eu sou professor de literatura de vocês e a gente está aqui para mais uma aulinha. Hoje vai ser a última aula dessa sequência sobre análise literária e semana que vem já volta, já voltam as nossas aulinhas sobre teoria da literatura. A gente vai entrar finalmente no século XX e abrir terreno para o modernismo, por esse movimento que eu gosto tanto, que eu tô animado. Ai, tô pensando já nas obras que a gente vai falar já. Mas hoje a aulinha ainda é lá no século sempre me confundo, no século XIX, 1887, com A Relíquia do Eça de Queiroz. Mais uma aulinha sobre o Eça, só para vocês verem, ó, ele é o único autor que teve 2 aulas de análise literária, porque ele é muito importante. Inclusive, essas 2 obras dele costumam ser leituras obrigatórias de vestibular, então fiquem muito atentos, tá? Vamos lá. A aulinha de hoje, então, vai ser sobre esse livro do Eça. Eu não tenho ele aqui comigo também. Li em PDF, como eu já falei, a obra dele quase inteira, ou inteira, não sei. Está no domínio público, então procurem. Leiam se vocês tiverem interesse. Gente, esses livros no domínio público, eles são um PDF contínuo, então você vai ter realmente a extensão do livro. Ele tem, acho que o da Relíquia tem 142 páginas. O do A Cidade das Serras, que eu li que eu falei para vocês na outra aula, também tem cento e pouquinhas páginas, é curto. Nenhum deles há os maias, tá? Que os maias aqui, essa minha edição tem 400 nada, tem 693 páginas. Então esse aqui, os maias, que é um dos meus preferidos, meu xodozinho, já é mais longo. Esses livros do Essa, nessa fase assim mais tardia da obra dele, já estava mais cansado. Falei, já escrevi tanto, critiquei tanto, vamos fazer umas narrativas diferentes, né? Então hoje a gente vai falar sobre esse livro, A Relíquia, certo? Como eu já falei na aula passada, mas só para frisar bem, é um livro realista, então a gente tem que esperar uma estética diferente da estética dos livros românticos, uma estética oposta àquilo, certo? E principalmente uma estética sem idealizações, mais ligada a uma visão objetiva e crítica da realidade, certo? E principalmente crítico quando a gente fala do Essa, né? Porque ele metia o pau em todo mundo, em Portugal, nas instituições de Portugal, no estilo de vida burguês, certo? E nesse livro, principalmente, ele vai fazer um ataque direto à igreja, certo? Ao mercado da fé, de você vender coisas religiosas, vender esse tipo de produto, abusando da boa fé das pessoas, certo? E também as instituições de Portugal, a igreja em si, e essa sociedade de aparências, de que as pessoas acabavam querendo viver de um jeito, passar uma aparência, certo? Porque ele queria, com essa crítica, fazer como se fosse uma fotografia da realidade, sabe? Ele queria nas obras dele fazer como se fosse, eu vi uma professora falando disso, achei uma aproximação muito boa. Ou essa quer fazer como se fosse uma fotografia da realidade, ele quer que o leitor entenda aquela realidade da forma como ela é, certo? Então, ele escrevendo esse livro, Relíquia, eu todo a ponto, né? Porque parece até que eu tenho um livro físico aqui. Ele quer fazer esse retrato, essa fotografia, ele quer tirar uma foto para que o leitor dele veja como essa realidade é podre. Ele não quer essa realidade bonita, que é dos livros românticos, essa realidade sofrida por questões de amor e tudo mais. Ele quer uma realidade dura, como ela é podre, uma realidade nojenta, certo? Então aqui nós temos a relíquia da de Queiroz. Do nada me deu uma falha aqui. Então, deixa eu falar primeiro da história desse livro e depois a gente vai passar para as categorias narrativas e um trechinho, como vocês bem sabem que eu adoro fazer. Então, primeiro, quem é o protagonista dessa nossa história é o Teodorico Raposo, certo? Eu anotei o nome dele porque eu adoro acabar chamando ele de Teodoro sem querer. O Raposo, Raposão também, como ele era chamado, ele decide escrever esse livro já. Então, ele é um narrador, certo? Narrador personagem autodiegético, contando a própria história dele, certo? E ele vai falar sobre a história da vida dele. Essa é a intenção dele com esse livro, certo? No prólogo, isso, não lembro o nome da primeira parte. No prólogo ele fala isso pra gente. Que ele quer contar a vida dele porque ele quer frisar principalmente uma parte da vida dele, que ele fala que é um momento muito decisivo, que é uma viagem que ele fez até a Terra Santa, certo? E nessa viagem ele conheceu um alemão que era um alemão muito estudado, ele era arqueólogo, historiador, antropólogo, metido com as ciências humanas assim de modo geral, um cientista pesquisador que chamava Topisius,
Ele tinha um nome diferente. Topízios, isso, o nome dele. Até que eu notei, gente, que os nomes são diferentes. Topízios, o nome dele. E, inclusive, aqui nessa ilustraçãozinha que eu trouxe, são os dois nessa viagem, certo? Então, e o Topízios nessa viagem disse que ele era um português que carregava 2 embrulhos na viagem toda com os ossos de seus antepassados. E daí, obviamente, né, que o Raposão ficou bravo com isso, né? Falou, nossa, parece que eu sou um cara assim, Neandertal atrasado, um português atrasado. Olha a crítica ao atraso de Portugal. Um português atrasado que carrega ossos embaixo do braço, certo? E ele fica bravo, ele quer contar, fazer essa, digamos, biografia dele, contar essa história da vida dele, para contar o que realmente tinha nesses embrulhos e falar um pouco sobre o que ele aprendeu com isso, porque essa história é tão importante, certo? Ele vai fazer esse resgate das memórias dele e o livro inteiro se passa dentro da cabeça dele, com ele rememorando, relembrando esses momentos, certo? Então, vamos lá. Ele foi um jovem, né, que veio de uma família muito rica, a família da mãe dele era muito rica, e o pai dele, inclusive, era filho de um padre. Olha a crítica à igreja aí. Ele explica como que aconteceu, o pai dele ser filho de um padre, nananã. Os pais dele se casam, tem ele, e ele acaba sendo órfão muito jovem. E dele fica aos cuidados de uma tia dele, que se chama Maria do Patrocínio. Inclusive, o nome dela é muito interessante, porque ela herda todo esse dinheiro que era dos pais dele, da família. Ela fica com ela esse dinheiro. Inclusive aqui nessa... Gente, esse livro é um livro que alguns vestibulares pedem, mas ele não é tão famoso, não é tão debatido, então foi difícil achar umas ilustrações. Essas 3 aqui são as principais que eu consegui achar, tá? Então elas são de alguns jornais, revistas e tal, que eu achei pela internet. Daí nesse canto aqui são os dois, é o Raposão aqui, descrito dessa maneira, e a tia dele, olha, você já vê que ela tem uma carranca, ela é uma moça assim, porque ela é uma senhora que não é casada nem nada, e ela é muito religiosa, ela é muito devota às coisas da igreja. Certo? Inclusive Maria do Patrocínio, porque ela patrocinava tanto o Raposão, enquanto ele era criança, quanto a igreja. Ela vivia muita gente bajulando ela, puxando o saco dela vários padres, várias pessoas relacionadas à igreja, porque ela dava muito dinheiro, certo? Ela financiava isso, e ela era muito dura com o sobrinho dela, certo? Que fica aos cuidados dela muito jovem, já órfão. Ela manda ele para um colégio religioso para estudar, e tal, e ela é muito, muito, muito dura, muito severa, e ela acredita que todo mundo tem que seguir as coisas da religião. Ela odeia tudo que não tem a ver com a religião. Ela é uma mulher muito dura, muito chata mesmo, assim, nesse sentido. E daí, nesse momento, a, o Raposão começa a fazer toda essa recuperação da memória da vida dele, fala sobre essa infância, como é que era, que depois desse colégio ele volta para Lisboa, ele volta para Lisboa, que era onde a tia dele morava, e vai fazer faculdade, ele vai fazer direito, e nisso ele já não mora mais com a tia, só que, tipo assim, ele entra na faculdade, de Coimbra, verdade, ele entra na faculdade de Coimbra, que inclusive foi a faculdade que o Essa de Queiroz estudou, e o Essa critica muito a faculdade, porque o Raposão entra lá, mas ele é um cara que não sabe de nada, ele se forma, mas ele não tá nem aí, ele não quer trabalhar, ele não entendia nada. Ele ia pra faculdade, ficava saindo com um monte de prostituta, ficava bebendo, se divertindo, e depois, quando ele voltava para casa, ele falava pra tia, ai tia, eu fui um jovem tão bom, eu fui à missa, rezei terço, fiz tudo que tinha que fazer, fui casto, porque a tia dele também acreditava muito nessa coisa de castidade. Ai, você não pode casar, você tem que ficar preservando, né, se preservando só. E a tia acreditava muito nisso, ou seja, muito dura com as coisas da religião, e ele era um jovem, ele queria aproveitar, ele queria viver e tal. Só que daí, depois que ele se forma e tal, não quer trabalhar, quer ficar só no bem bom, sendo patrocinado pela tia dele, ele acaba percebendo que para ele ganhar a fortuna dela, a herança, ele tem que provar que ele é o melhor sobrinho do mundo, que ele é o mais religioso, mais assim, mais que segue os princípios que ela acredita. Então ele tem que se provar como esse sobrinho, assim, dessa forma. Então, para isso, ela pede a ele uma amostra, porque ele, né, fica inventando essas coisas, ele fica mentindo, dissimulando para ela, né, todas as coisas que ele faz, só que na verdade ele vive uma outra vida. E ela, para testar ele, fala o seguinte, que ele deve ir até a Terra Santa, ou seja, é a missão dada por ela, que ele deve fazer essa viagem à Terra Santa e trazer uma relíquia que seja religiosa, uma relíquia santa de lá. Porque com essa relíquia santa, a tia seria finalmente curada de todos os problemas, todas as coisas que ela tem, todas as enfermidades. Então ele vai nisso. Nessa viagem, ele vai passando por vários países da Europa
Evidentemente, né, ele tem uma amante em cada país. Lá, quando ele estava com a tia, ele já tinha amante. Quando ele vai para os outros países, ele vai arrumando várias amantes, várias amantes. E nisso ele conhece o Topázios, eles vão juntos, ou seja, essa ilustração aqui, como eu falei, é dos dois, então eles vão juntos. Só que vocês têm que entender também, gente, que esse livro é contemporâneo, a história, né, é contemporânea a esse momento de criação. Ou seja, o momento representado ali é final do século XVIII, século XIX, aí eu errei, final do século XIX. Então, fazer uma viagem desse tipo por uma terra que era lá no Oriente Médio e tinha uma cultura árabe muito forte, era uma viagem tida até como exótica, sabe? Porque era você deixar o estilo de vida ocidental daquela parte da Europa, ainda mais Portugal, que está no extremo, extremo, extremo da Europa, e se meter numa outra parte do mundo, com uma outra cultura. Então era uma viagem muito diferente para eles nesse momento, certo? Então, eles vão nessa viagem, ele vai aproveitando mesmo tudo isso, e quando chega lá, ele fica, meu Deus, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou arrumar aqui para levar para essa mulher, para ela acreditar que eu sou o escolhido, que eu sou o sobrinho, tudo de bom, o que, que eu vou inventar aqui? Chegando lá na Terra, isso tudo, né, gente, são rememorações dele, ele contando pra gente o que ele tá pensando. Chegando lá, ele decide, ele acha uma árvore de espinhos que ele, né, decide fazer uma coroa de espinhos e dizer que era daquela árvore que tinha saído a coroa de espinhos que fez a coroa que foi colocada na cabeça de Jesus Cristo. Então ele pega um galinho dessa árvore, faz ali a coroinha e põe um embrulho e vai mandar para a tia dele lá em Portugal. Porque daí quando ele chegar de viagem já vai ser, já vai chegar sendo bem recebido e tal, os louros e tudo mais. Só que daí acontece o imprevisto, certo? Ele tinha 2 pacotes com ele. Lembra que eu falei no começo da história que o alemão fala que ele era um português que carregava 2 pacotes? Um era essa coroa de espinhos e o outro era uma camisola que uma amante que ele teve, acho que na Inglaterra, uma inglesa, deu para ele, certo? Então ele tinha 2 embrulhos. Um com a camisola, que ele já deveria ter se desfeito, mas ele gostava de carregar para cima e para baixo como um troféu. O da camisola e o da coroa. E ele acaba trocando e manda a camisola pra tia dele e a coroa de espinhos e fica com ele lá. Então ele manda, daí quando a tia dele vai, né, abrir, ela chama todo mundo, ela fala, ai, meu sobrinho trouxe a relíquia santa e tal, abre uma camisola usada, né, que a mulher deu a camisola usada, uma camisola usada, como lembrança, né, e daí ela abre lá, que é essa imagem que está reproduzida aqui em cima aqui, a camisola, que chega ainda com um bilhete, todo que eu trouxe esse trecho da camisola, ou seja, com esse bilhete todo erótico da mulher falando do encontro deles, nananana. E daí, né, o que acontece? A tia dele descobre que, na verdade, ele era um grande mentiroso, e, né, que ele não estava nada certo, que ele, na verdade, era uma pessoa que era completamente avessa a tudo que ela pregava, ele era uma pessoa do mundo assim, que ela não gostou, e dela deserda ele, manda ele pra rua, dele tem que começar a trabalhar e tal. E a partir daí a vida dele tem uma virada muito grande. Porque ele percebe que ser um hipócrita, igual ele foi a vida inteira, nunca ia trazer felicidade. Ele só ia ser feliz se ele fosse fiel às verdadeiras os verdadeiros ideais que ele defendia na vida dele. Ele não poderia ser hipócrita, igual ele foi mentindo pra ti a vida inteira. Ele tinha que ter uma mudança de perspectiva, ele tinha que ser fiel aos ideais que ele tinha, né? Ou seja, ele decidiu ser ele falou assim, se na realidade eu sou um mentiroso, vou ser feliz com isso, eu não vou fingir que eu não sou mentiroso, vou ser mesmo. E daí ele começa, inclusive, a fazer dinheiro vendendo relíquias religiosas, certo? Porque como ele tinha acabado de chegar de Jerusalém, ele falava, vou fazer esse comércio, ele vendia coisas que ele dizia que eram de lá, uma lasca da madeira de sei lá o que, um leite do peito da Virgem Maria, ele começa a vender essas relíquias, certo? Para as pessoas em Portugal, que era esse comércio da fé, as pessoas que queriam comprar essas coisas religiosas porque achavam que ia ter alguma influência positiva sobre a vida delas. Então as pessoas começam a comprar isso e ele se aproveita disso, vai vendendo e continua a vida dele dessa maneira, certo? Ele vai ganhando dinheiro, vira comerciante, tem uma família, se casa, nananã, e segue a vida dele pensando nessa ideia de que a partir desse momento ele tem que ser fiel a quem ele realmente é. Ele não pode fingir ser uma pessoa para agradar a outras, certo? Esse é um ensinamento muito importante que ele traz pra gente, certo? E assim ele passa a vida dele até a morte, certo?
No final, ele tem uma outra perspectiva, mas eu comento quando a gente chegar no trecho que eu vou analisar no final do livro, tá? Então, essa é a história da nossa personagem, que faz essa viagem até Terra Santa, nessa missão da tia, em que essa missão realmente é decisiva, porque muda completamente os rumos da vida dele a partir dessa missão, em que ele acaba falhando, porque ele não entrega o esperado para a tia, ele tem uma mudança súbita na vida dele, ele passa a ter uma outra vida mesmo, né? Uma mudança completa de perspectiva. O narrador que nós temos aqui, como eu falei, é um narrador personagem, assim como a gente tem no Cidade da Serra, só que uma diferença. Aqui é um narrador autodiegético que narra sua própria história, ou seja, é ele mesmo contando de suas memórias, ou seja, essa narrativa inteira se passa dentro da cabeça dele, certo? Isso é o mais interessante, certo? Porque a gente é refém dele, a gente é refém do que ele fala, a gente não tem a perspectiva de uma outra pessoa, a gente só conhece a versão dele, o que ele conta, do modo que ele conta, certo? Então, o leitor que ele está justamente almejando alcançar é esse leitor do século XIX que conhece essa realidade que ele está falando. Inclusive, esse livro, gente, é cheio de piadas muito bem escritas, piadas muito inteligentes. É um texto para ser mais divertido porque ele tem um tom satírico e irônico muito grande, porque o Essa tá rindo dessas pessoas que vivem essa vida de aparência, tá rindo dessas pessoas que se fingem religiosas e de bom coração, inclusive por causa da tia dele. Olha como a tia dele é. Ela é uma mulher tão religiosa, cercada de padres que doa dinheiro para a igreja, de bom coração, mas ela era muito dura com o sobrinho. Ela nunca foi uma mulher amável, nunca demonstrou compaixão por ele. Nem quando ele era criança, que manda ele para um colégio de freiras lá, interno, tanto por toda a vida dele, quando ele era homem, adulto já, ela nunca foi uma mulher amável, que demonstrasse compaixão, ela sempre foi muito ruim, muito dura, muito amarga. Então, né, que já tem essa crítica muito grande, tanto essa vida de aparências de um modo geral, tanto de quem se finge, porque as pessoas fingem ser uma coisa que na realidade elas não são. Tá posta essa crítica, principalmente por essa vertente religiosa, certo? Que, como eu falei, Portugal é um país terrivelmente católico, assim como a Espanha, então a religião manda e desmanda lá. Não nesse sentido, mas ela impacta profundamente na vida das pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está falando, certo? Então, aqui novamente a gente tem personagens tipo, porque o nosso raposão não representa só ele representa toda uma classe social de pessoas que são como ele. A tia dele também não representa só ela representa toda uma outra classe. Então, esses personagens tipo que são construídos, ele se depara com vários outros personagens assim ao longo da narrativa dele, principalmente Prostituta. Prostituta é um personagem tipo que os realistas gostavam muito, e o Raposão encontra com vários, tá? Então, são personagens muito interessantes e muito importantes para esse momento da literatura, certo? É uma narrativa de viagem, ou seja, a parte principal dos relatos, a parte principal do relato dele e o maior momento de episódios sendo narrados é esse momento da viagem, ou seja, uma narrativa que se desdobra ao longo de dois locais, certo? No caso, Portugal e todos esses outros vários países pelos quais ele passa, em que se faz um comparativo. Então, novamente, é denunciado esse atraso de Portugal, como Portugal é religioso, como Portugal é preso a essas amarras, é um país rural e atrasado em comparação a todos os países que ele passa, certo? Então, a narrativa de viagem tem essa característica de mostrar esse deslocamento de espaço, ou seja, a história acontece enquanto você vai mudando de espaço. Isso é interessante na narrativa de viagem, ou seja, aqui, no momento em que ele vai para a Terra Santa e ele retorna, Portugal já não é mais o mesmo. O lugar que ele deixou não é o mesmo lugar que ele vai encontrar, certo? Porque no meio dessa viagem tem uma mudança muito grande, certo? Nem Portugal e nem o Raposão são os mesmos, porque quando ele retorna, ele já não é a mesma pessoa, ele tem uma lição aprendida, certo? Então, o lugar que ele deixou não é o mesmo lugar para o qual ele retorna, e nem o homem que saiu é o mesmo homem que retorna. Então, isso é interessante das narrativas de viagem, certo? Elas sempre mostram esse deslocamento de espaço e essa mudança durante esse deslocamento, essa mudança interna, certo? Das personagens envolvidas nisso durante essa viagem, certo? E o tempo psicológico, gente. Fundamental saber disso, porque ele se passa dentro da cabeça da personagem. São memórias dele, ele nos contando. Então, o tempo não necessariamente obedece às lógicas do tempo real, porque é da cabeça dele. Então, para ele, uma determinada coisa pode ter acontecido em meia hora e ele demorar mais tempo para falar dela, e coisas de anos, como a infância dele, a juventude dele, passam mais rápido do que certos episódios, entendeu?
porque o tempo da memória, o tempo psicológico, não respeita os limites do tempo normal, certo? Do nosso tempo da realidade. Então você tem essas diferenças, ou seja, certos episódios que demorariam anos passados de uma forma rápida, e essa viagem que tem um espaço temporal curto, em comparação com a infância dele, obtém um maior espaço da narrativa. Então, o tempo psicológico também determina essas diferentes coisas dentro da narrativa que são muito interessantes da gente prestar atenção. Certo? Em relação aos personagens, eu esqueci de falar disso. De personagens redondas e tal. Então, acho que o principal daqui do realismo é a gente pensar nessa ideia de personagens tipo, mas personagens redondas aqui seriam o próprio Raposão, a tia dele, certo? A tia Maria do Patrocínio, também chamada de Titi, chamava ela assim. Esqueci o nome do português já, gente. O Topízios, o português não, do alemão, o Topízio, certo? Seriam personagens redondas, até o Topízio seria redondo também, certo? Ou seja, personagens mais completas, mais densas psicologicamente, com atitudes que a gente consegue traçar um perfil delas por meio das atitudes, certo? Por fim, aqui o trechinho que eu trouxe para a gente dar uma lida, para a gente dar uma refletida. Esse trechinho, gente, está no final do livro, tá? Então é dito o seguinte: agora, pai, comendador, proprietário, ou seja, quem está falando é o Raposão. No final da vida dele, ele fala isso. Agora, pai, comendador, proprietário, ou seja, ele já era um homem feito de posse, certo? Eu tinha uma compreensão mais positiva da vida e sentia bem que fora esbulhado dos contos de G. Godinho, simplesmente por me ter faltado do oratório da Titi, a coragem de afirmar, sim, quando em vez de uma coroa de martírio aparecera sobre o altar da Titi, uma camisa de pecado, eu deveria ter gritado com segurança, eis aí a relíquia, quis fazer a surpresa, não é coroa de espinhos, e melhor, é a camisa de Santa Maria Madalena. Deu-ma ela no deserto, e logo o provava com esse papel escrito em letra perfeita. Ao meu portuguesinho, valente pelo muito que gozamos, era essa carta em que a santa me ofertava sua camisa. Lá brilhavam as suas iniciais, MM. Lá destacava essa clara e evidente confissão. O muito que gozamos, o muito que eu gozara em mandar a santa as minhas orações para o céu, e muito que a santa gozara no céu em receber as minhas orações. Ou seja, nesse fim da vida, nesse fim da narrativa, ele percebe que, na verdade, ele ser honesto não foi tão bom. Ele fala assim, eu deveria ter sido mais hipócrita, porque o que ele descobre? Que a tia dele, depois que morre, não deixa nada para ele. Mas tinha um padre, que era o padre Negrão, o sobrenome dele era Negrão, que fica com tudo. Ele fica com dinheiro e o o Teodorico ainda descobre que o padre fica, inclusive, com uma amante que o Teodorico teve na época que ele era jovem lá em Portugal. Ou seja, o padre fica com dinheiro e com a mulher que ele gostava. Então ele fala, mano, não acredito. O padre levou a melhor, não deveria ter me deixado vencer, eu não deveria ter deixado isso de mão beijada. Eu deveria ter ido lá e falado, quando ela abriu a camisola, falando assim, essa camisola é da Maria Madalena, olha aqui a prova. Porque justamente a amante dele era Mary alguma coisa, ou seja, MM, as mesmas iniciais de Maria Madalena. Então aqui ele falou, eu não deveria ter sido honesto nada, eu deveria ter sido mais hipócrita, mentido mais ainda. Ou seja, essa personagem tem ainda esse fim bem-humorado, porque ele não aprende com a vida. Ele não aprende essa ideia de, tipo assim, ele tira essa conclusão de que ele tem que ser honesto, porque ele vai ser feliz e vai ter uma vida melhor se ele for honesto, mas no final ele fala, poxa, deveria ter mentido. Ou seja, ele não aprende, ele é um personagem ainda com um caráter falho nesse sentido, certo? Que ele não aprende de modo nenhum. Então, gente, como eu falei, esse livro é muito divertido. É um pouco difícil da gente entender pela distância da linguagem. A linguagem do Essa de Queiroz é uma coisa assim mortal. E como ele tem essa ideia que eu falei de fotografia mesmo, gente, nossa, descrições longuíssimas. Quem reclamava do Alencar não viu nada dessa. São descrições assim extenuantes que você realmente enxerga cada detalhe da paisagem. Você consegue até imaginar a fibra da cortina, o jeito que a luz entra na fibra da cortina do ambiente, você consegue imaginar, certo? Então, essa é essa pessoa, certo? Então, gente, a aula de hoje fica por aqui.
Espero que vocês tenham gostado, tá? Eu tentei passar por cima do enredo dessa história, desculpa aí minhas falhas de memória, tá? Mas eu tentei passar aí por cima do enredo dessa história, falei dos pontos principais, trouxe aqui um trechinho para a gente analisar. Então, muito obrigado pela atenção de vocês, um beijo e até a próxima.